Sou babaca por ter me mudado sem meu namorado? Eu e meu ex ficamos juntos por quase 4 anos. E desde o começo a gente já falava de morar junto, casar, construir uma vida. Não era só um namoro leve, a gente realmente se via como o futuro um do outro. Mas o contexto nunca foi simples. Ele morava sozinho, entre aspas, numa casa no mesmo quintal dos pais. E eu morava com a minha família. E a convivência lá sempre foi muito difícil. Pra piorar, logo no início do relacionamento eu passei por um trauma bem pesado. Daqueles que mexem com tudo. Emocional, psicológico, tudo mesmo. E isso só piorou ainda mais a minha relação dentro de casa. Então, desde muito nova, eu já tinha o sonho de ter meu próprio espaço. Mas depois disso, deixou de ser sonho e virou necessidade. Quando eu consegui um emprego estável e com um salário, bom, comecei a enxergar isso como algo possível. Era tipo, agora vai. Só que aí entra o contraste. Enquanto eu tava tentando me reerguer e construir algo, ele tava passando por uma fase completamente oposta. Ele tinha dificuldade de manter emprego, e quando conseguia, ganhava pouco. E assim, isso nunca foi um problema pra mim, de verdade. Mas era um problema gigantesco pra ele. E isso começou a afetar o relacionamento. Ele foi ficando frustrado, desanimado. Até que pegou um trabalho muito ruim, daqueles que acabam com a cabeça da pessoa. E aí tudo piorou, porque toda essa frustração começou a vir pra cima de mim. Eu virava meio que o alvo emocional dele. E isso foi me desgastando muito. Eu já tava lidando com meu próprio trauma, tentando me reconstruir, e ainda tinha que lidar com as explosões, a distância, a frieza dele. Eu conversei várias vezes, expliquei que aquilo me machucava, mas com o tempo, só foi piorando. Chegou num ponto em que eu precisei começar terapia pra conseguir lidar com tudo, com o que eu vivi e com a forma como ele me tratava. Mesmo assim, eu ainda tentava fazer dar certo, porque existia um plano. A gente tinha combinado que só ia morar junto quando ele estivesse mais estável financeiramente, e eu respeitei isso. Mesmo com toda a urgência que eu sentia de sair de casa, eu esperei. Só que aí aconteceu algo que mudou tudo. Eu fui expulsa de casa, depois de uma briga com a minha mãe, e isso meio que escancarou que não dava mais pra continuar ali. Passei um tempo na casa dele, e aí começamos a falar mais seriamente sobre morar juntos. Só que tinha um detalhe importante. Seria na casa dele, no mesmo quintal dos pais. E sinceramente, eu não queria isso. Quem já viveu perto demais de família sabe, raramente dá certo. Além disso, aumentaria muito o meu tempo de deslocamento pro trabalho. E mais do que isso, eu queria tirar ele daquele ambiente também. Eu via o quanto aquilo fazia mal pra ele. Então comecei a sugerir da gente alugar algo juntos, mesmo com ele sem estar trabalhando na época. Eu tava disposta a segurar as pontas por um tempo. Mas aí veio a resposta que, pra mim, foi um baque. Ele disse que eu tava tentando forçar ele a viver meus planos, não nossos, meus. Mesmo ele tendo participado de tudo aquilo desde o começo, aquilo me quebrou, porque eu tava ali, ainda numa situação ruim, tentando construir algo pra gente. E ao mesmo tempo sendo tratada com descaso. Pra piorar, ele chegou a dizer que saía comigo por obrigação. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu não conseguia esquecer. E, no meio disso tudo, eu só pensava em uma coisa. Eu preciso cuidar de mim. Então, tomei uma decisão. Decidi me mudar sozinha. A ideia era simples. Eu iria primeiro, por necessidade. E ele iria depois, quando estivesse pronto. Na teoria, não mudava o plano. Só mudava a ordem. Ele disse que tudo bem. E, em menos de 2 meses, eu consegui um lugar e me mudei. E foi aí que, segundo ele, tudo acabou. Mas eu só fui descobrir isso muito depois. 1 ano e meio depois. Durante esse tempo, eu senti ele cada vez mais distante, mais frio. E achava que era por conta da situação dele, financeira, emocional. Mas não, ele estava guardando mágoa. Porque na visão dele, eu escolhi viver sem ele. Mesmo ele tendo concordado com a minha decisão. E mesmo eu tendo implorado várias vezes pra ele ir morar comigo depois. Só que eu sempre travava. Porque lembrava dele dizendo que eu forçava ele a viver meus planos. Então eu me sentia culpada até de insistir. No fim, a gente terminou. E agora eu fico com isso na cabeça. Eu fui babaca por ter me mudado sozinha. Sinceramente, eu não sei mais o que eu poderia ter feito diferente. Eu entendo que ele tem a versão dele da história. Mas olhando pra tudo, eu só tava tentando sobreviver e me reconstruir.